Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Pro. Eu sou Mário Fernandes. E eu sou Maurício Valente. E esse é o Papo Pro. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um Papo Pro, uma produção da TMD com patrocínio de RMC Contabilidade Consultiva, a sua consultoria contábil aqui em Tailândia, que nos cede esse espaço maravilhoso que é a sala de reunião para gravar com vocês. O episódio de hoje tem o patrocínio de Posto Churrascaria Santa Clara, sua estrela guia, TRR-FS, o seu diesel de confiança, Centro de Negócios Fernandes e Valente, você sonha e nós realizamos. Sicara Corretora de Seguros, faça sua cotação hoje. Yuri Bike Shop, sua bike do seu jeito. Danislar, há 31 anos oferecendo o melhor para sua casa e para sua vida. Cacau Show Tailândia, mais sabor para sua vida. Avenida Natal, número 82B. 3D Tech, impressões em 3D, transforma ideias em realidade. Esse material fantástico, maravilhoso que são as nossas logos, feita pelo pessoal da 3D Tech. Imobiliária Fernandes e Valente, vendemos o seu imóvel rápido. A nossa convidada de hoje é formada em gestão comercial há 3 anos, e há 8 anos está no mercado financeiro, no mercado bancário, e todos esses anos dentro do Sicredi. Ela é especialista em investimentos com certificação Ambima. Nossa convidada de hoje é Josinete Souza, do Sicredi Tailândia. Seja muito bem-vinda ao Papo Pro. Obrigada, meninos. É um prazer estar aqui, né? E até trazer um pouco do Sicredi, diminuir aí ou encerrar as dúvidas que o pessoal tem, seja sobre a instituição, seja sobre o cooperativismo e o que eu puder contribuir no dia de hoje. Maravilha, seja muito bem-vinda. Obrigada. Josinete, explica pra gente o que é uma cooperativa como o Sicredi e como ele funciona. Então, é interessante falar sobre cooperativa até pela história do Sicredi, né? Nós somos uma instituição financeira, assim como os grandes bancos que todos nós conhecemos, só que voltada para o cooperativismo. Quando você tem uma conta em uma cooperativa, você faz parte do grupo de sócios. Por isso que ao abrir uma conta no Sicredi, nós falamos que você tem que entrar e investir um capital. Em caso você encerre sua conta, você recebe esse capital de volta, que é a participação por entrar dentro dessa sociedade. E o Sicredi é interessante porque ele foi fundado lá em 1902, em Nova Petrópolis, por um padre, que é o padre Teodoro Amissar, e ele trouxe isso do incentivo, do junto. E uma frase que ele tem muito interessante é que uma pessoa sozinha não movimenta uma pedra, mas se 20 pessoas ou mais se reunirem para fazer esse movimento, acontece. E o cooperativismo é isso, é onde nós unimos pessoas com os mesmos ideais, os mesmos propósitos, firmando em principalmente desenvolver a comunidade como um todo. Josinete, explica pra gente as principais diferenças entre um banco tradicional e uma cooperativa de crédito como é o Sicredi. Perfeito. Quando eu olho essa relação banco e cooperativa, para deixar mais claro para os associados, o que eu vou trazer? O primeiro ponto, quando eu falo cooperativa, você é um associado, no banco você é apenas um cliente. Quando eu falo de distribuição de resultado, hoje nas cooperativas a distribuição ela é de acordo com os associados, por isso que a gente fala da importância de utilizar os produtos. Então, na cooperativa, o associado participa desses lucros, enquanto nos bancos ele é direcionado para os maiores acionistas. A cooperativa ela vai voltar todas as ações dela para dentro do município que ela está atuando, enquanto nos bancos, na grande maioria, vai para as grandes capitais. Tanto que essa é uma informação que a gente consegue consultar ali no Data Banco, né? Pegar essa informação, acompanhar e verificar onde está sendo investido. Maravilha. E quais as maiores vantagens que o associado tem hoje de estar participando como societário de uma cooperativa? São inúmeras. Eu falo inúmeras porque não é só um bem comum para o associado. A gente vai ter o desenvolvimento local, o crescimento do PIB do município, isso é informação que as instituições fiscalizadoras, principalmente o Banco Central, traz que municípios que possuem cooperativa, o PIB tende a crescer cerca de 5,2%. Então, esse já é um grande impacto, até porque nós vivemos em um círculo virtuoso, onde eu recebo o dinheiro de um associado, trabalho, investindo, levando crédito com taxas melhores para o outro associado, para que esse associado que está pegando crédito comigo, ele gere emprego, gere renda, para fazer todo esse círculo
sempre manter ativa ali dentro do município. E aquilo que é o nosso foco é principalmente o quanto que é importante a gente desenvolver aquela sociedade que nos acolhe. Porque eu falo que a sociedade ela é primordial. Então, quando eu escolho ter uma conta dentro de uma instituição financeira cooperativa, como o Sicredi, eu entendo que eu estou desenvolvendo o meu município. Eu acredito que é ali que tem potencial, que eu tenho uma praça de grandes oportunidades, assim como é Tailândia hoje. Eu estou aqui desde 2021 acompanhando esse processo como assessora dessa região, então o quanto já mudou, né? E eu fico feliz quando a gente visita um associado que ele compartilha conosco e fala, vocês fazem parte disso. Foi através das taxas melhores, foi através de uma distribuição de resultado, porque isso traz um impacto para a gente, principalmente para o associado. Algo que eu falo, empresas grandes, por exemplo, o movimento no banco acabou, final do ano eu não tenho nada. Na cooperativa você tem distribuição de resultados, então você pode usar essa distribuição para daqui a pouco fazer um sorteio para um associado, comprar uma moto para colocar de sorteio ali, fazendo engajamento. E essa é uma forma da gente contribuir dentro do município. Bacana. A minha próxima pergunta é voltada para esse lado do desenvolvimento. E eu quero saber como é que tu enxerga a importância de uma instituição, das instituições financeiras de uma maneira geral, mas de uma instituição com esse perfil de cooperativismo, né, e de trazer, de ter esse lado de você traz, você investe com a gente também está reinvestindo em vocês. Como é que tu enxerga isso, a importância de uma instituição como essa para o desenvolvimento econômico de uma região tão forte como está sendo hoje Tailândia? Tailândia hoje está no boom. Exatamente, está figurando como uma das regiões de maior desenvolvimento dentro do estado. Qual a importância de uma instituição como o Sicredi no papel que ela tem dentro desse desenvolvimento? É tremenda a importância quando eu olho, seja dentro do segmento agro, seja o microempreendedor, ou seja um autônomo que está começando ali suas atividades. O que eu falo que Tailândia você corta de uma ponta a outra, é comércio para todo lado, são novas inaugurações e isso mostra o potencial da praça. E as instituições, quando elas vêm trazendo linhas com créditos mais acessíveis, com taxas de juros ali, que a gente fala que são taxas de juros que cabem no bolso de um associado, isso é de grande importância. É eu olhar para a realidade daquele município e entender e atender ele na importância ali que ele necessita. Não é só o que eu sempre falo, não é só venha a nós, não é só um se doar, mas há ambas as partes. Porque quando eu olho a marca Sicredi, cooperativa e o município de Tailândia, eu vou olhar sobre educação financeira, como que está, e é algo que o Sicredi trabalha, sobre educação cooperativista também, falando sobre o que é o cooperativismo, de onde veio, os números do Sicredi. Então isso é muito importante. E o social, quando eu falo de social, projetos que a gente atende dentro do município, aplicando ali através do Fundo Social. Então, desde 2022 o município vem sendo beneficiado. E às vezes quando a gente fala em projetos sociais, o nosso foco são os programas nacionais, que aparecem nas redes ali nacionais como Criança Esperança, a CD Telecom. E aí quando eu vou olhar o Sicredi, que é uma cooperativa, a gente só no ano passado foram mais de 70 milhões investidos em fundo social. Então, às vezes a gente dá evidência para quem está tão longe e tem algo acontecendo dentro do município. E quanto mais nós tivermos associados dentro hoje das cooperativas, trabalhando conosco, investindo e crescendo junto, mais temos a devolver para o município, seja com educação, com formação e até mesmo com informação. Muito bom, maravilha. E assim, até aproveito o ensejo, tu levantou a questão do atendimento do agronegócio, que claro, hoje em dia a gente percebe, a gente sabe o tanto que ele está crescendo aqui no nosso município. Só que muitas vezes as pessoas associam muito o Sicredi ao agronegócio, mas vocês não atuam só no agronegócio, né? Sim, essa é uma referência que vem há muito tempo. Em todos os locais onde nós chegamos, a principal foco é assim, mas o Sicredi é só para o agro. Por quê? Porque lá no passado, antigamente, o Sicredi ele tinha esse foco para o agro, mas já tem há um tempo que nós atuamos tanto com pessoa física, se a pessoa quer receber a aposentadoria dela conosco, quer fazer o crédito dela conosco, quer fazer o crédito trabalhador conosco, consignado,
quer fazer antecipação de FGTS, é um empreendedor que quer um BNDES, um FNO empresarial, tudo isso hoje nós já atuamos. E aí a gente sempre ouve muito isso, mas o Sicredi não é só para o agro? Não, o Sicredi hoje é para todo mundo. Assim como é um associado, pessoa física, pessoa jurídica e também o agro. Legal. E hoje no momento, como foi colocado pelo Amário, nesse momento que Tailândia está tendo um boom aí, quais são os setores que são mais promissores hoje que você enxerga como o Sicredi? Principalmente o agro. Eu sou de uma região que eu sou de Dom Eliseu. Então, quando foi ali 2014, 2015, 2016, aquela região cresceu de uma forma tremenda em relação ao agro. E aí, quando foi esse ano, eu ouvi de uma associada nossa, ela falando assim, vocês sabiam que hoje a área de plantio de Tailândia já se tornou maior que Paragominas? E a gente sabe o potencial que tem Paragominas. E na mesma proporção que eu acredito no potencial de Paragominas, eu vejo o quanto que aqui tem. E aqui o interessante porque está perto do porto, é menos custo para o agricultor para enviar esse grão, seja para o exterior ou para as empresas que fazem a utilização desses grãos. E o agro ele tem expandido de uma forma que eu vejo que às vezes o próprio município ainda não acredita no potencial que tem. Mas isso é muito bom, porque a gente vê hoje grandes empresas trazendo suas filiais para dentro do município, empresas para financiamentos que às vezes aqui o público tinha que ir para Belém, outros municípios ou Marabá para captar esses negócios e hoje os representantes visitam ali porta a porta e isso é muito bom, porque a gente faz essa conexão da instituição, está próxima desse público, assim como os representantes estão próximos, para quê? Para que a gente possa facilitar. E um evento que facilitou muito foi a feira. Quando a gente olha para a Expotai e hoje a gente não vê só um evento ali de show para curtir, não, é uma feira totalmente de negócio, onde a gente coloca lá a exposição de um associado que financiou um trator conosco, que comprou uma colheitadeira e que a gente sabe hoje, quando olha para a Expotai, tem essa projeção, tem essa finalidade, que é trazer negócios e fazer negócios, e isso é muito bom. Esse ano mesmo nós tivemos lá 3 tratores que foram financiados pelo Sicredi. E assim, minha meta é quanto mais tratores, melhor. Quanto mais negócios, melhor. E isso é muito bom, porque é o potencial do município, né? E tende a crescer muito mais mesmo. E achei muito interessante, você, linkando o que você falou no início, o Sicredi inicia aqui as operações desde 2021, correto? Desde 2021, agora em outubro já completamos 4 anos aqui no município, aí com um quadro de mais de 4.000 associados, uma carteira de crédito de mais de 100 milhões, mas com um potencial, eu vejo esse potencial de, por exemplo, até final de 2026, dobrar essa carteira para 200 milhões de crédito, porque eu acredito no potencial que o município apresenta. Perfeito. E é exatamente esse ponto. O Sicredi já vem acreditando, creio que antes de vir exatamente para a praça, já tinha já enxergava a Tailândia, em 2021 vem para a Tailândia e hoje, em 2025, tem a tendência de cada vez mais, como você comentou aí, questão da Expotai, abrir crédito para quem tem potencial de crescimento. Sim, e essa é uma visão que o Sicredi Nacional, não só o Sicredi Sudoeste, que é a cooperativa que atua nessa região, mas a marca Sicredi, ela já tem esse pensamento de atender em todos os estados. Então, hoje nós estamos presentes em todos os estados do Brasil. Inclusive, tem municípios que tem só o Sicredi, então a gente tem mais de 200 municípios que é só o Sicredi que atende. E a gente está em um movimento contrário das instituições financeiras tradicionais. Enquanto a grande maioria está fechando as portas, diminuindo o custo, o Sicredi está dizendo, eu estou aqui, eu estou entrando no município. E é algo muito interessante, porque ali em 2017, 18, 19, 20, quando eu estava no início ali do Sicredi, quando a gente ofertava um processo de associação, a pessoa falava, mas por que eu vou abrir se eu precisar de alguma coisa, eu não vou ter dentro de outro município? E a gente tem a própria PA 150, se você pega de uma ponta a outra, tem Sicredi em todas essas cidades daqui da região. E logo o Pará tem essa promissão de crescimento e tudo mais. Tanto que aqui nós temos 5 cooperativas atuando já, só do Sicredi, fora das outras cooperativas como Cressol e Cicobi. Perfeito. E eu acho muito exatamente
a instituição acreditar em todos os setores, como a gente comentou aqui também, para outros setores, claro, que também entra a parte de veículos menores, porém eu dei um exemplo aqui na parte de tratores, porque são bens de valor elevado. Então, às vezes a pessoa tem uma terra, quer investir lá dentro, sonha em ter um trator que, assim, tem alguns aí que passa aí de R$500 mil, e aí aquelas não têm condição de comprar, não tem dinheiro debaixo do colchão. Então, entra no banco e tem a possibilidade de poder financiar um trator. Sim, e até o Plano Safra, ele traz isso, né? Ele traz oportunidades de negócio com taxas diferenciadas para atender todos os tipos de produtor, seja um pronafiano ou um grande produtor. Ele tem essa questão do negócio, que é justamente um período que tem esse boom, que a gente olha agora, se a gente começar já a rodar a região, já está todo mundo começando a trabalhar a terra para começar a plantar, já para entrar nesse ciclo novamente. E quando eu falo em financiar o trator hoje para um associado, eu estou levando para ele uma aquisição de patrimônio e na mesma proporção ele vai reduzir custo e ele vai poder trabalhar com aquilo que é dele, não vai precisar depender de um fornecedor que vai parar, ter que ter uma agenda para ele, custo com óleo, custo com transporte e outros itens. A gente sabe que tem realidades diferentes, cada um. Tem muita gente chegando em Tailândia, é interessante isso, a gente vai conversando nos lugares ali, as pessoas falam, não, estou chegando agora, cheguei há 1 ano, cheguei há 2 anos, e ainda tem muita gente chegando aqui no município. Então tem essa parte de quem ainda trabalha com arrendamento, tem já quem conseguiu comprar suas terras, então a gente tem todos os públicos e o Sicredi ele está ali para atender a necessidade de cada um, de acordo com a realidade de cada um. Maravilha, isso é muito bom. E você consegue trazer para a gente um exemplo de alguma história, de algum associado que teve um desenvolvimento muito grande depois que entrou, depois que passou a trabalhar com o Sicredi? Pode ser do agro ou pode ser do comércio, pode ser um pequeno empreendedor, alguma coisa assim? Nós temos, eu posso falar, seja daqui, seja de outro município, de pessoas que começou vendendo ali, principalmente vendedor de roupa. A associada começou a vender de sacola, vende isso e aquilo, e ela chegou e falou assim, gente, olha, eu nunca tive oportunidade, eu quero buscar essa oportunidade. Eu não tenho garantia, eu tenho isso daqui, hoje eu trabalho com o meu CPF, mas eu pretendo entrar com esse processo de CNPJ, e a gente levou essas informações para ela. Por que do CNPJ, o porquê da importância, porque às vezes quando a gente fala CNPJ, a pessoa já pensa no imposto que vai pagar. Mas eu falo, olha, é melhor você pagar às vezes 10, 15% do que pagar 27,5% numa pessoa física. E aí, às vezes, as pessoas não têm essa informação, só pensa no custo e não pensa no benefício que pode trazer. E é algo que a gente na educação física, na educação financeira trabalha muito, né? Essa questão do crescimento, qual é o próximo passo para você buscar ali nessa consultoria. E aí ela pegou um crédito pessoal, comprou mais produto e foi desenvolvendo até ela conseguir abrir ali o CNPJ. E aí, em 2022, ela nos convidou para a inauguração da loja dela. E foi muito interessante porque ela falou assim, eu sou grata ao Sicredi, porque enquanto ninguém acreditava em mim, o Sicredi acreditou. E isso que é bacana, né? A gente vê o quanto que nós podemos contribuir e transformar na vida de quem recebe muitos nãos, que é o que acontece diariamente. Sim. E eu vou fazer uma pequena observação aqui. Recentemente eu tive a oportunidade de ir no Sicredi conversar com a Josinete e o que eu percebo, aqui estamos em 2025, aí a maioria das coisas está indo para o ramo digital, mas eu vou fazer uma pequena observação do que representa uma instituição física. Eu adentrar em um banco e ter respostas concretas de uma ideia, assim, qual o melhor posicionamento, o nome diz consultoria, entender o mercado para poder saber como fazer um bom financiamento com taxas boas. Aí nesse ponto, um banco físico e bem estruturado, ele faz toda a diferença. Então, eu enxergo que por mais que algumas
instituições estão tendo um direcionamento maior para o digital, eu vejo que o Sicredi está tendo esse posicionamento literalmente físico, né? Como você comentou, a questão de abrindo outras agências e ter uma representatividade em todos os lugares. E o Sicredi, ele tem essa preocupação de estar próximo da comunidade, do associado, de estar presente ali no dia a dia. Tanto que o slogan nosso é convidar o associado para tomar um cafezinho no Sicredi. Você já convidou seu associado para tomar um cafezinho hoje? Porque é isso. E o brasileiro, ele tem essa cultura do cafezinho, né? E aí a gente olha para esse público, mostra a oportunidade, acolhe. É aquilo que a gente conversou. Se eu tiver algum problema no Fisital, para quem eu vou reclamar? Talvez não vão me atender, talvez não vão responder o meu e-mail. Se eu tenho uma agência física, eu sei o endereço, eu sei que eu posso ir lá, sentar e falar assim, olha, vou sair daqui quando eu resolver. E essa segurança, ela é necessária e muito importante. E a gente tem ambos os públicos, né, de quem consome 100% digital, e está tudo bem, porque a evolução do mundo é para isso, mas nós temos esse cuidado ainda, do acolhimento, de ter uma agência que esteja com pleno funcionamento, com os caixas eletrônicos ok, que nós possamos ofertar o melhor crédito, que nós possamos ofertar ali o melhor investimento também para o associado, porque o Sicredi, ele é isso, além do crédito, ele tem a parte de investimento também, ele vai ter a parte dos outros produtos, como seguro, como sócio, que vai contribuir para o dia a dia de um associado. É interessante quando a gente olha, porque quando o associado senta, não é só a dúvida dele. Eu tenho que entender como que está o dia a dia dele ali e já entender qual é o planejamento dele. Se ele não tem um planejamento, levar para ele o quanto que é importante se planejar para ter ali um ponto para o futuro. Porque a gente às vezes vê muito todo mundo ali apagando fogo do dia a dia e só vivendo hoje. E essa parte do planejamento, ela é fundamental. E eu vejo, principalmente como assessora, que é importante e fundamental. José, já tenho duas dúvidas que, assim, a gente conversando aqui me surgiram e são dúvidas bem básicas, bem elementares. Primeiro, a gente vem conversando aqui desde o início, a gente sabe que o Sicredi é uma cooperativa, muitas vezes a gente se refere como banco. É errado chamar uma cooperativa de banco ou é só uma coisa mais técnica? É errado, porque o banco, você não é sócio dele. Você entra ali com seu capital, está movimentando, você é só um cliente. E aí, quando eu falo de cooperativa, você é associado, você é sócio, você tem participação, você tem atuação ativa, que é o nosso período ali assemblear, que você vota e delibera sobre como que quer a distribuição de resultado, quanto que quer para abrir. Então, não é correto. Tanto que a gente sempre leva isso, né, é uma cooperativa, nós não somos um banco, e nem é que nós somos parecidos com o banco. Não, nós somos parecidos com as cooperativas. Assim como tem cooperativa de transporte, cooperativa de saúde, cooperativa de grãos, entre tantas outras cooperativas, tem a cooperativa também de crédito, que é o nosso caso. Sim. Beleza. Então, elas são duas instituições, uma instituição paralela ao banco, ela é similar ao banco, então ela tem produtos parecidos com os do banco. O que vocês têm de produtos hoje que você encontraria no banco, mas você pode encontrar também na cooperativa? Além do crédito, eu vou ter a parte de investimento, seja em depósito a prazo, poupança, letras de crédito, fundos. Além disso, eu vou ter seguro, eu vou ter consórcio, eu vou ter a própria tag. Todo mundo está falando da tag aí, dos pedágios e tudo mais. Eu tenho a tag também. Eu vou ter linhas específicas, eu vou ter o cartão de crédito, eu vou ter a maquinazinha de cartão. Então, eu vou ter todos os produtos hoje e o que muda é que quando você utiliza nossos produtos, você tem um ganho sobre isso. Ah, a conta tem tarifa? Tem tarifa como todas as outras, só que você também tem um ganho sobre até esse custo que você tem dentro da cooperativa também. Muito bom, bacana, muito legal. Bom, e conta pra gente quais são os planos para o futuro do Sicredi aqui em Tailândia. Quando eu olho Tailândia e Sicredi na mesma horizontal de futuro, é nós crescermos ainda mais, colocarmos mais colaboradores dentro daquela agência que vocês nos visitaram e
Naturalmente, Tailândia, ela tem capacidade para ter uma segunda ou até uma terceira agência do Sicredi. Porque hoje nós temos municípios com uma população menor que já tem 2, 3 agências. Paragominas está sendo isso, né? Nós temos a primeira, já temos 2 ali em obras e Tailândia não é diferente. A partir do momento que a comunidade nos acolhe, acredita no cooperativismo, no potencial de ambos, tanto a instituição como a parte do município, esse é o nosso futuro. É ter mais negócios, daqui a pouco é ter uma agência só segmentada para atender só o agro e o PJ, alta renda, é olhar no quanto que a gente pode desenvolver nos nossos programas sociais, como ter o programa União Faz a Vida, que é onde nós trabalhamos dentro de um colégio, em parceria com o município, formando crianças até uma determinada idade com o assunto de cooperativismo, levando isso já com cooperativismo e educação financeira, desenvolvendo o todo. Maravilha, muito bom. Zanete, antes da gente finalizar, daqui a pouco eu vou abrir o espaço para tu falar diretamente com as pessoas, onde é que elas encontram o Sicredi, onde é que elas te encontram lá. Eu queria que tu desse um recado, falasse diretamente com as pessoas que ainda não conhecem o Sicredi, que ainda não conhecem como o Sicredi trabalha. Né? O que que se elas estivessem aqui hoje, o que que tu poderia dizer para elas? Que não é uma escolha errada, é uma escolha certa. Nós, como cooperativa, nós acreditamos em Tailândia e nós queremos isso, que a população de Tailândia também acredite no Sicredi. Não fiquem com medo, nós temos aquela estrutura maravilhosa para receber todo mundo, não é só o agricultor, não é só o grande empreendedor, é desde o MEI, é desde o ambulante, é desde o assalariado, é desde o concursado. Nós estamos no município, é para isso, é para desenvolver junto. Você comentou a respeito da tag. Como é que funciona a tag do Sicredi? Vamos lá, todo mundo tem essa dúvida, né? Eu pago, eu não pago, como que fica? Se tem alguma cobrança indevida, eu vou reclamar para o Sicredi ou na empresa ali da Rota Pará. Hoje a tag, ela é nada mais nada menos que um meio de pagamento. Então, quando nós falamos de tag, o Sicredi, ele tem esse produto à disposição dos associados também, que ele tem um custo de R$ 1,50 por utilização, limitado a R$15, que é no caso 10 utilizações no mês. Como que é essa utilização? É ao dia. Passei uma catraca dessas durante o dia, já ativei ali uma utilização. Josi, passo todo dia em uma portaria de pedágio. Vou ter durante esses 30 dias? Não, nós limitamos a R$15 durante 10 dias. Josi, passei 2 vezes no mês, então no próximo mês você só vai pagar R$3. E aí o que é interessante quando a gente fala de tag? É que você não pega fila, porque tem a portaria lá, a catraca automática, então isso facilita, porque não é só vender tag, a gente vende tempo, vende agilidade, que é o que vai facilitar o dia a dia e é o que todo mundo procura hoje, que é o ganho de tempo. E além disso, a própria empresa, ela traz oportunidade, ela traz vantagem, porque se você tem a tag, você vai ter descontos progressivos. Então, no lugar de você parar, perder tempo, pagar R$12, como um carro pequeno, na tag você já paga na primeira só R$11,40, se você passa novamente, ele já vai reduzindo. Então, é uma vantagem, é uma qualidade e é tempo que eu estou vendendo para o meu associado. E é só para veículo pequeno ou tem para caminhão também? Todos, para associado PF, PJ, eu quero cadastrar a minha frota, colocar tag em todos os caminhões, consegue também, porque lá a gente identifica a questão de eixo, então isso é informado, é um ônibus, consegue também, todos os itens, né? O que é interessante, que indo no Sicredi, além da tag, tem outras soluções ali, a pessoa tem um leque bem grande de produtos. Sim. Que quem está buscando aí, estou dando exemplo aí do motorista, tem outras soluções aí, como seguro também de veículo, não é isso? Sim, e o que é interessante, voltando à tag, que todo mundo foi pego de surpresa, por mais que já estava sendo falado, já estava sendo avisado ali, todo mundo foi pego de surpresa, né? Então, nós, antes disso, ali na virada do mês, de agosto para setembro, já falava sobre o produto, já falava dessa oportunidade. E algo que é bom é que nós temos à disposição na agência. Eu preciso de uma, eu posso ir na agência, eu tenho ali à disposição já para sair ali com 4 horas de tempo já começar a utilizar. Porque se aí eu utilizo a fintech, eu vou fazer um pedido, aguardar até 7 dias, até chegar, até ativar, para poder fazer essa utilização. Maravilha, muito bom. Ganhando tempo, muito bom. Exatamente.
Josinete, a gente vai se encaminhando para o final do nosso papo. Eu quero muito te agradecer a tua presença aqui. E antes da gente encerrar, eu quero abrir a câmera, abrir o espaço para ti, para tu falar diretamente com quem está assistindo a gente, dizer como é que eles te encontram, como é que eles encontram o Sicredi aqui em Tailândia. Enfim, a câmera é tua, o espaço é teu e a audiência é tua também. Pode ficar à vontade diretamente para essa câmera aqui. É um prazer, primeiramente, contribuir, levar essa informação para a comunidade do que é o Sicredi, do que é a cooperativa, quais são as diferenças. E nós estamos à disposição. Hoje eu tenho a Leila do Sicredi, a Ionete do Sicredi, o Jonathan do Sicredi, eu, a Josinete do Sicredi, pronto para atender você. Seja já nosso associado, seja para tirar as dúvidas, entender como que funciona a cooperativa, quanto que eu preciso investir para ter uma conta, é 5 mil, 10 mil, 30 reais, 20 reais, procure-nos. Nós temos também o WhatsApp, que vocês podem acionar tanto pelo WhatsApp, pelo site do Sicredi, através do sicredi.com.br, que lá vai ter o botão com algumas informações e você pode colocar que quer ser um associado. E aí nós temos um time aí para atender, para tirar essas dúvidas. E eu peço a oportunidade, conheçam o Sicredi, conheçam a oportunidade de desenvolver Tailândia, né? Porque nós estamos aqui para isso. E é uma fala que eu ouvi do nosso presidente, porque eles visitaram na última semana. O Sicredi em Tailândia, ele não vai fechar. Essa é uma certeza. Nós estamos aqui para dar certo e nós vamos fazer dar certo junto com Tailândia. Então é isso. Convido você, venha tomar um café conosco. Conheça mais sobre o Sicredi e aquilo que nós temos para ajudar a desenvolver o município, a sua empresa, o seu negócio, os seus sonhos. Nós estamos aqui para isso, para contribuir para essas realizações. Maravilhoso, Josinete. Muito obrigado pela tua participação. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Quero agradecer você que está assistindo a gente, Maurício, nossa equipe e os patrocinadores do episódio de hoje. O episódio de hoje tem o patrocínio de RMC Contabilidade Consultiva, sua consultoria contábil aqui em Tailândia, que cede esse espaço maravilhoso para a gente gravar o programa para vocês. Posto e Churrascaria Santa Clara, sua estrela guia. TRR-FS, seu diesel de confiança. Centro de Negócios Fernandes e Valente. Você sonha e nós realizamos. Sicara Corretora de Seguros, faça sua cotação hoje. Yuri Bike Shop, a sua bike do seu jeito. Danislar, há 31 anos, oferecendo o melhor para sua casa e para sua vida. Cacau Show Tailândia, mais sabor para sua vida. Avenida Natal, número 82B. 3D Tech, impressões em 3D, transforme as suas ideias em realidade, igual esse logo maravilhoso e esse outro logo maravilhoso aqui também que eles fizeram pra gente. E Imobiliária Fernandes e Valente, vendemos o seu imóvel rápido. Esse foi mais um Papo Pro, quero agradecer demais a você, demais a minha equipe, Josinete, Maurício. A gente se vê no episódio de semana que vem. Eu sou a Mário Fernandes. E eu sou Maurício Valente. E esse é o Papo Pro.